Portanto, santos irmãos, participantes do chamado ou da convocação celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente até o fim, a confiança e a esperança da qual nos gloriamos. A origem da nova vida. Se você é salvo, você com certeza sabe que a sua nova vida, a vida que você recebeu, é em Cristo, e a origem dela é em Cristo Jesus. Você reconhece isso, e eu reconheço isso também. Só que às vezes nós vivemos de tal maneira que parecemos esquecer que a origem da nossa nova vida foi em Cristo Jesus. E o que nós temos nesse texto aqui é, mais uma vez, o autor de Hebreus defendendo que Cristo é maior do que Moisés. Mais uma vez não, ele defende agora nesse texto que Cristo é maior do que Moisés. Mais uma vez ele começa a defender que Cristo é maior do que outras coisas. Porque nos textos anteriores nós vimos o autor de Hebreus defendendo que Cristo era maior que os anjos. E por que ele faz isso? Mostrando que Cristo era maior do que os anjos? Porque o autor de Hebreus demonstrou isso pelo fato de que os judeus tinham os anjos em alta estima, porque a lei de Deus foi entregue ao povo judeu por eles, os anjos. Também os judeus tinham, agora então, que o autor de Hebreus vem falar de Moisés, porque os judeus também tinham Moisés na mais alta estima, pelo fato de ele ter sido fiel ao chamado de Deus na libertação do povo da escravidão do Egito, e a Moisés foi entregue os 10 mandamentos. Também foi Moisés que guiou o povo até a terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida, acho que foi o Monte Nebo, não lembro, mas ele pôde contemplar a terra prometida. Deus disse: eu vou deixar você contemplar a terra, mas eu não vou deixar você entrar nela, que é consequência do seu pecado, de ira, que ele teve lá na guia do povo. Então vejam que o povo judeu tinha os anjos na mais alta estima, e não era de qualquer jeito, não era de qualquer forma, não era porque eles queriam. Não era simplesmente a gente gosta dos anjos. Não, os anjos entregaram a lei de Deus ao povo. Nós vimos os textos, que mostravam isso. Existia uma razão, tinha um porquê, não era nada aleatório. Também os anjos, o povo tinha Moisés na mais alta estima, e existia uma razão para isso. Na verdade, tudo que nós fizemos tem razões na vida, né? Alguns fazem as coisas e permanecem por razão de princípios bíblicos, outros por questões particulares, pessoais. Mas o povo, esse povo que o autor de Hebreus está escrevendo, eram judeus salvos, eles tinham colocado a fé em Cristo. Mas eles tinham agora também Moisés em mais alta estima. Por quê? Foi a Moisés
Moisés que os 10 mandamentos foi entregue. Foi Moisés, o líder que nos tirou da terra do Egito, mesmo ele não querendo, né? Mesmo ele não desejando. Foi Moisés que guiou nós durante os 40 anos no deserto até a terra prometida, e ele mesmo não entrou. Então, se coloque no lugar do outro, se coloque no lugar desses judeus que receberam Cristo em suas vidas. Eu faria a mesma coisa, porque eu teria Moisés na mais alta estima. Então, o autor de Hebreus, ele fala de forma forte aqui, mas não é com o intuito de massacrar esses judeus aqui, é com o intuito de, olha, vocês têm um sentimento muito grande, muito forte por Moisés. E esse Cristo que eu preguei para vocês, ele é novo. E, quer dizer, ele não é bem novo, parece novo para vocês, mas ele não é novo, ele é eterno. Ele estava com Moisés, ele guiava Moisés. Então, o autor de Hebreus começa a ensinar ao povo que Cristo é superior a Moisés e que Cristo estava guiando Moisés e ajudando Moisés. Que tudo que Moisés fazia era subordinado a Cristo. Moisés não estava vivendo de forma, tomando as decisões por conta própria, era subordinado a Cristo, porque Cristo é eterno e Cristo é Deus. Então eles precisavam entender isso, porque o autor de Hebreus não está dizendo para ele, joguem fora Moisés, joguem fora os anjos. Não, o autor de Hebreus está dizendo, cada um no seu lugar. Tenho estima aos anjos, tenho estima a Moisés, mas a Cristo a maior estima, porque ele é superior a todos eles. Então o que aqueles judeus salvos pensavam, precisavam saber e crer, era que Jesus era maior do que Moisés. Na verdade, Jesus é eterno. Ele sempre esteve presente nos acontecimentos deste mundo, inclusive em toda a história dos hebreus. E era isso que aqueles judeus convertidos precisavam entender, e não só entender, mas crer, aceitar. Que não basta entender, né? Eu preciso aceitar. Então, eles precisavam aceitar isso. Que Jesus era eterno, que Jesus era maior do que Moisés, e que Jesus fez parte de toda a história do mundo e fez parte da história dos hebreus. Isso é importante para nós, por quê? Porque a nossa salvação se deu por Jesus. A origem de nossa salvação está em Cristo Jesus. Seja na consumação dela lá na cruz, seja na promessa em Gênesis 3,15, Jesus fez parte daquela promessa lá em Gênesis 3,15, não somente por vir a este mundo em forma de homem, mas também por declarar tal promessa. Então muitas vezes nós pensamos, Gênesis 3,15, Jesus cumpriu Gênesis 3,15 quando ele veio a esse mundo, ele nasceu aqui de Maria. Aí ele cumpriu o Gênesis 3,15. Mas ele não só cumpriu o Gênesis 3,15, como ele declarou a promessa em Gênesis 3,15. Porque ele é eterno e ele estava com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. Na verdade, Deus, na sua trindade, declarou o Gênesis 3,15. Então, ele é eterno e sempre esteve presente nos acontecimentos desse mundo. Ou seja, o próprio Jesus estava presente quando a promessa de Gênesis 3,15 foi proferida e foi inspirada em Moisés, que era o Espírito Santo, o autor do Pentateuco. Então Moisés foi escolhido por Deus para livrar o povo hebreu da escravidão física do Egito. E a história conta que Moisés mesmo não se achava apto para isso e ele nem queria isso. Mas Deus o chamou e o povo o reconheceu. Um chamado é assim, eu não
seu chamado por conta própria, o povo reconhece. E o povo reconheceu, Arão reconheceu, e tinha que reconhecer, né, porque Deus queria dessa forma. Cristo foi escolhido por Deus para livrar todos os homens que responderem ao seu chamado da escravidão espiritual. Então Moisés foi escolhido por Deus para livrar o povo hebreu da escravidão física no Egito. Cristo foi escolhido por Deus para livrar todos os homens que responderam ao seu chamado da escravidão espiritual. E esta é uma promessa de Deus a Abraão, que através dele, através de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. De que forma? Todas as nações da terra seriam abençoadas, porque Cristo Jesus, que foi oferecido naquela cruz e ressuscitou, é oferecido, a obra redentora de Cristo é oferecida a todas as nações, a todos os povos, a todas as pessoas. Esta é a bênção. Ser abençoado por ter a oportunidade de pertencer ao povo de Deus, não mais aos hebreus agora, a nação judaica, mas o povo celestial, espiritual de Deus, aqueles que vão herdar a salvação, aqueles que vão viver no milênio, debaixo da autoridade de Cristo. Então, irmãos, muitas vezes nós acabamos agindo igual esses judeus salvos no tempo que o livro de Hebreus foi escrito. Eles foram salvos por Jesus, mas eles ainda permaneciam dando mais importância às coisas do passado. Eles precisavam perceber que o passado foi bom para chegar onde eles estavam, mas agora eles deveriam viver a nova vida em Cristo, considerando Cristo como superior a tudo, o mais importante em suas vidas, o escolhido de Deus para ser o Messias enviado por Deus a esse mundo e para os judeus. Então era isso que o autor de Hebreus estava tentando mostrar para eles. Olha, o passado Deus usou para trazer vocês aqui no presente. O passado Deus abençoou para trazer vocês ao Messias. Jesus é o Messias que vocês tanto esperam. Então cada um de nós que já recebeu da salvação, já recebeu a vida eterna, já recebeu a nova vida em Cristo, deve considerar Cristo como a pessoa mais importante da minha vida, da sua vida. Os caminhos que Deus usou para você chegar até aqui foram bênçãos de Deus na sua vida. Mas agora eu preciso continuar daqui vivendo com novas expectativas do Senhor Jesus. Muitos cristãos ainda ficam presos a coisas do passado e acabam não confiando plenamente em Jesus Cristo como esse Deus. Eles estavam presos a Moisés e aos anjos, e eles não tinham uma confiança plena em Jesus Cristo, o Messias que foi dado a eles. E muitas vezes nós, como crentes, acabamos agindo assim também. Nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz, mas muitas vezes nós ainda continuamos confiando em coisas que ficaram para trás. Nós continuamos confiando em coisas desse mundo, em coisas que nós éramos muito apegados anteriormente, antes de termos Cristo. E lembra que o versículo fala? O versículo 1 fala: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. É o único lugar da Bíblia que chama Jesus de apóstolo aqui. Ou se apeguem, em outras partes da Bíblia que fala que a gente deve se apegar, porque nós somos seres apegados a algo.
disse, né, que nosso coração é uma fábrica de ídolos, mas foi Calvino que falou isso, né? Calvino. É por isso que nós somos apegados a coisas, não adianta, não existe. Se alguém diz, eu sou desapegado, ele está falando a verdade. Eu sou desapegado a nada. Não existe essa neutralidade. Nós nos apegamos às coisas, porque Deus nos criou dessa forma. Deus nos criou desse jeito. Então, o que o texto está dizendo é: se apeguem em Cristo Jesus. Fixem seus pensamentos em Cristo Jesus. Façam isso, se apeguem nele. Não o contrário. Se eu não me apegar, se eu não fixar meus pensamentos em Cristo Jesus, eu vou fixar meus pensamentos em outras coisas. E eu vou ser um crente confuso, eu vou ser um crente que traz confusão para a minha família, e traz confusão para a minha igreja, traz confusão para a sociedade, e é por isso que a nossa sociedade vive o caos que vivemos. Porque eu não me apego a Cristo Jesus, eu me apego a várias outras coisas. Então, aquelas coisas que eu era apegada antes de conhecer a Cristo, eu preciso deixá-las. Aquelas coisas que não convêm a um crente, aquelas coisas que não é bom a um crente. E se eu, como crente, conseguir me desvencilhar de tudo aquilo, mas durante a minha jornada eu enfraqueci na fé e voltei a me apegar a algumas coisas do mundo, também você precisa deixar. Não dá para continuar com aquilo, porque vai haver oposição contra você. Deus vai lhe opor, face a face, como ensina a Bíblia. Então, aqueles judeus, como aqueles judeus, né? A gente precisa ter Cristo como o mais importante. E quando a gente tem Cristo como o mais importante, a vida espiritual flui melhor. Nós conseguimos ter um livre acesso melhor ao Senhor Deus. Então, irmãos, cada um de nós que já recebeu a salvação, a vida eterna, a nova vida em Cristo, deve considerar Cristo como a pessoa mais importante de sua vida. Os caminhos que Deus usou para chegarmos até aqui foram bênçãos de Deus, mas agora precisamos continuar vivendo com as novas expectativas que Deus tem para nós. Muitos cristãos ainda ficam presos a coisas do passado e acabam não confiando plenamente em Cristo. E o resultado disso é que eles perdem muitas bênçãos. Como aqueles judeus no tempo do livro de Hebreus, por viverem ainda apreciando os anjos, Moisés, Abraão, a lei, eles apreciavam mais a lei do que a graça de Cristo. Eles apreciavam mais Abraão, Moisés do que Jesus. E por fazer isso, eles estavam perdendo muitas bênçãos na nova vida, na graça de Cristo, porque eles não conseguiam viver a graça de Cristo. É impossível viver a graça de Cristo se eu vivo debaixo da lei. Eles ainda estavam amarrados na lei, enquanto tinham oportunidade de viverem pela graça, com liberdade. Eles se colocavam no jugo da lei. Eles queriam ser escravos da lei. E Jesus está dizendo: vocês têm a oportunidade de serem livres disso. Se libertem disso e vivam pela graça. É como aquela história do elefante lá do circo, que muitos já ouviram, né? O elefantinho pequeno, amarraram uma correntinha na perna dele e num topo lá. E ele não conseguia sair, estava amarrado. Só que aquele elefante cresceu, foi um elefante adulto. A corrente nunca foi mudada, sempre foi a mesma. E ele não escapava. Ele podia simplesmente fazer assim com a perna e estourar a corrente. Porque ele foi acostumado a viver escravizado pelas coisas do passado, pelas coisas do mundo. E é isso que acontece com muitos crentes. Eles foram acostumados a viver
na escravidão do mundo. E eles não percebem que podem fugir e se libertar daquilo ali. Nem conseguem fazer aquilo ali. Há crentes que conseguiram, só que depois de um tempo eles voltam. Como Paulo fala aos judeus que se converteram na Galácia, ele fala aos Gálatas: me admira que vocês estão ultrapassando o evangelho que foi dado a vocês. Então daí, um dia alguém vê aquele elefante e vai tentar ajudar ele, para ele se livrar. E aquele elefante fica bravo e dá um coice na pessoa. Então assim, parecia que era isso que esses judeus estavam fazendo com o autor de Hebreus. O autor de Hebreus estava querendo ajudá-los a se libertarem da escravidão, e eles estavam dando coice do autor de Hebreus: deixa mais aqui, não mexe com a gente. Então o autor de Hebreus, irmãos, ele os chama para fixar seus pensamentos em Jesus Cristo, ou considerar Jesus Cristo o maior dos apóstolos e o maior dos sumos sacerdotes, porque foi a ele que os judeus haviam confessado em suas vidas. Esses judeus aqui tinham confessado Jesus Cristo em suas vidas. Nós, que também confessamos a Cristo, devemos considerar Ele a coisa mais importante e mais valiosa em nossas vidas. E devemos fixar nossos pensamentos somente nele, não nas circunstâncias da vida, não no que o homem pode fazer por nós ou contra nós. Não, mesmo sabendo que podemos ser beneficiados por outros ou sermos perseguidos pelos homens, nossa maior consideração deve ser ao Senhor Jesus. Não devemos continuar vivendo na confiança das coisas do passado, quando vivíamos dentro da prisão deste mundo. Agora Cristo é a nossa vida. Ele é o nosso guia para a vida que Ele nos deu. Nós somos chamados para participar da santa vocação celestial. Que santa vocação celestial? Essa é a salvação. Nós precisamos viver a vida de salvos. O versículo 1 diz: santos irmãos, participantes do chamado celestial. Os santos irmãos, ou irmãos participantes do santo chamado celestial. Essa santa vocação é viver a vida de salvo. Realmente, literalmente viver a vida de salvo como deve ser vivida, como a Bíblia ensina, de forma séria pelo que a palavra de Deus ensina. Precisamos viver a vida de salvos. Essa é a nossa vocação. E essa vocação não se limita apenas a este mundo, mas também no futuro, mundo na eternidade. Sendo assim, devemos fixar nossos pensamentos em Jesus. É interessante que em outro lugar ele fala, fixando os olhos firmemente em Jesus, e aqui ele fala dos pensamentos em Jesus. Não nas dificuldades, não nos medos, não na autoproteção, não nas coisas que este mundo pode nos dar ou nos tirar. Esse fixar está no sentido de prestar intensamente atenção nele, no Senhor Jesus. A palavra lá no original quer dizer prestar atenção intensamente, é um prestar atenção de forma intensa. O significado original dessa palavra é esse: prestar atenção de forma intensa. Não é apenas prestar atenção, não é de forma intensa nele. Nossos pensamentos devem contemplar amplamente e completamente o Senhor Jesus. Eu preciso pensar em minhas atitudes com o pensamento de Cristo. É assim que você tem vivido? Você tem pensado nas suas atitudes com os pensamentos de Cristo? Muitas vezes, quando eu medito sobre isso, imediatamente já vem na minha cabeça: nessa situação eu agi na carne, nessa foi na carne também, nessa também
o que Cristo não ia falar o que eu falei, Cristo não ia fazer o que eu falei, Cristo não ia agir como eu agi. Infelizmente, nós crentes vivemos assim. Só que a gente precisa se esforçar para não viver assim. Para que a gente não perca as bênçãos espirituais de Deus. A gente perde, não adianta. A gente traz confusão para nós, para nossas famílias, mais cedo ou mais tarde, a conta sempre vem. A gente acaba trazendo confusão para nossas mentes, e a nossa mente fica cada vez mais conturbada, e a gente não consegue mais pensar como Cristo daí, porque a gente está com a mente confusa. 2 Coríntios 10:5 diz: destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Você viu o que ele está falando, Paulo? E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Irmãos, quem domina os seus pensamentos? É a provocação dos outros? É a provocação do governo? Ah, o governo está assim, então eu vou roubar os impostos. Eu vou ser desonesto nos meus negócios. Eu vou enganar aqui. O governo, imagina, eu não vou dar dinheiro para esse governo que está fazendo tudo isso. Deus não ensina dessa forma. Deus ensina que as minhas atitudes não dependem dos outros, as minhas atitudes dependem de mim, eu preciso dominar. Vocês lembram o que Deus falou para Caim? O pecado está à tua porta. Aqui cumpre dominar. Você precisa dominar o seu pecado. Ele não dominou, o que aconteceu? Deus deu chance para Caim. Caim foi um verdadeiro cabeça dura. E há vários crentes Caim, cabeça dura, que recebe a chance do Senhor e age o contrário. Vai para aquele lado e ele para o outro. Isso é arrependimento, né? Arrependimento é fazer assim, é mudar de direção. Deus disse: Caim, seguinte, o pecado está ali à porta, tá? Não entrou ainda, mas está te tentando, está ali, está te forçando. Rapaz, é o seguinte, vou te dar uma dica de ouro. A ti cumpre dominar. Caim deveria assim prestar atenção no que o maior dos conselheiros disse para ele. O maior dos conselheiros: a mim cumpre dominar, eu vou me esforçar ao máximo para... Não vou atender o pecado que está batendo na minha porta. Está batendo na minha porta, eu não vou atender, não vou abrir essa porta. Eu estou com vontade. A gente tem vontade, né? Eu tenho vontade de pecar. Mas temos a velha natureza, irmãos. Eu vou atender o conselho de Deus, a orientação de Deus. Pense comigo. E se Caim tivesse atendido o conselho de Deus? Ele não teria assassinado o seu irmão Abel. A história teria sido diferente, escrita ali em Gênesis. Qual será a história da sua vida? Que conselhos você tem seguido? Os de Deus ou os seus conselhos? Qual dos dois anjinhos você tem ouvido a voz? Lembra do objeto? E daí, Caim matou Abel. É por isso que Deus diz que o pecado de não gostar de alguém, eu estou falando não gostar, que é o mesmo que o ódio, né? A ira contra alguém é o mesmo de assassinato. Porque foi esse tipo de sentimento no coração de Caim que levou ele a assassinar Abel. Ele não gostava de Abel e ele assassinou. Né? A nossa sociedade hoje só não tem mais assassinatos porque tem um certo controle do Estado
sobre essas questões, mas se fosse mais aberta, teria mais, né? Então, nós acabamos assassinando de outras formas o nosso próximo. Como seria a vida de Caim? Já pensou se Caim teria ouvido o conselho de Deus? E não foi nem o conselho do seu pai Adão, foi de Deus, direto de Deus. Mas ferveu o seu coração das suas vontades, ferveu o seu coração. Caim estava já afastado de Deus. Espiritualmente, Caim ele já não estava seguindo a Deus. Isso é bem óbvio ali. E não existe nada debaixo do sol, novo debaixo do sol. A Bíblia não fala isso, o Salomão, o sábio Salomão, apesar dos apesares, ele escreveu inspirado por Deus. Ou seja, não existe novidade. Nós, seres humanos, sempre agimos da mesma forma. Então, assim, é só observar, ser sábio observar nossas vidas e a gente vai perceber. Está assim, está assado. É o mesmo processo. Não existe nada de diferente. Não tem como esconder nada. Está indo por esse caminho, vai dar naquilo. E daí, depois, então, que Caim cometeu o seu pecado, ele não reconheceu que pecou, ele achava que estava certo, ele achava que tinha matado Abel e feito justiça na terra. Adiantou alguma coisa? Deus ouvia aquilo dele? Deus ele se opõe ao pecado. O que Deus disse? O sangue do teu irmão está clamando por mim. E você precisa pagar. E Deus não ficou ali negociando com Caim. Deus disse: ó, essa é a sentença. Vai, tio pai, viva a tua vida agora com a tua sentença. Caim ainda tinha oportunidades de mudar. Ele deveria pagar a sentença dele, claro, Deus deu. Mas ele foi viver numa terra distante. E ele continuou em rebelião. Ao invés dele pensar: poxa vida, vou mudar, eu preciso mudar. E ele levou toda a sua geração para o fundo do poço. 1 Coríntios 15:19, ora, se a nossa esperança em Cristo Jesus se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Na NVI diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, em termos de sermos miseráveis. E por último, os versos 2 ao 6. Alguém pode ler, por favor, do 2 ao 6 de Hebreus 3? Porque zelo por vós com zelo. Hebreus 3, 2 e 6. Sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Se tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Muito bem, obrigado, Israel. Deus sempre tem escolhido homens para construir em sua casa, ou seja, para trabalhar em sua obra, como líderes que edificam. Moisés foi um deles, e ele foi fiel. Mas por último, Deus chamou o seu filho Jesus para a obra redentora. Todos os homens do passado não são desprezados, não devem ser desprezados, porque eles foram precursores de Jesus. Jesus é o último, é o que tem edificado a obra de Deus na era presente. Os demais foram apenas pequenos tijolinhos. E sabe quem é essa casa? Eu, você. Nós estamos sendo edificados por Jesus. Marcos 1, 2 a 4 diz o seguinte: conforme está escrito no livro do profeta Isaías:
Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, a fim de preparar o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas as suas veredas. E foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos que vieram antes de Jesus, e até mesmo Jesus, foram chamados para edificar a obra de Deus nesse mundo, que culminou na obra redentora de Jesus, a salvação de cada um de nós. Eles estavam construindo, mas o Senhor Jesus, o Senhor Deus, é quem realmente abençoa para que a obra seja edificada e tenha sucesso. Salmo 127:1, bem conhecido, diz: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Por isso que cada um de nós, que fomos chamados para participar da vocação celestial, que é a vida de salvação, deve confiar que o Senhor não é um Deus distante, não é um Deus imóvel. Ele está agindo constantemente. Porque muitas vezes nós, como cristãos, pensamos que Deus está longe. Nós pensamos que Deus não está agindo. Nós pensamos que Deus não está olhando a nossa causa. E daí nós fizemos o quê? Eu vou arregaçar as mãos e fazer justiça própria. E infelizmente há crentes que agem como teístas. O que é um teísta? Os teístas, eles acreditam que Deus é distante, desinteressado e que não se envolve com este mundo. Eu não creio dessa forma. Para eles, os teístas, Deus não conhece todo o futuro e precisa da nossa ajuda para cumprir seus propósitos. Os teístas pensam assim, é uma filosofia que existe em nosso meio, nossa sociedade. Eles pregam que o Senhor Deus não conhece tudo do futuro. Eles creem que Deus não sabe tudo da minha vida no dia de amanhã. Então eles creem que eu preciso ajudar a Deus. Então eles acreditam, literalmente eles acreditam que algumas coisas que vai acontecer na sua vida na semana, para Deus vai ser uma novidade. Eles acreditam assim. Isso é um problema sério, porque daí eu não confio em Deus. Eu não vou em oração a Deus e não confio que Ele vai agir, que Ele vai trabalhar, que Ele vai mover as coisas, que Ele vai fazer a sua vontade na minha vida, da minha família, da minha igreja. Você tem um cônjuge que está precisando de ajuda espiritual? Ora ao Senhor, confie nele. Você tem alguém que você gostaria de que viesse a Cristo? Ora ao Senhor, confia nele. Confiar em Deus não é confiar que Ele vai fazer o que você está pedindo. Isso não é confiar em Deus. Confiar em Deus é você confiar, aceitar o que Ele vai fazer para você, independente. Porque muitas vezes você vai orar para a conversão de alguém e aquela pessoa não vai converter. Mas eu vou aceitar o que Deus está fazendo e pronto. Muitas vezes eu vou orar para o meu cônjuge e não vai adiantar nada. Isso não é fé. Muitas pessoas se enganam pensando, não, se eu orar, Deus vai atender. Isso não é fé, isso é fideísmo. A Bíblia não ensina isso. Fé é, eu vou orar e confiar na resposta que Ele me der. Eu vou aceitar a resposta que Ele me der. Senhor Deus, me ajuda na minha doença. E passaram-se tanto tempo, Ele não me curou. Senhor Deus, eu aceito a sua resposta. Isso é fé. Isso sim é fé. Então, irmãos, infelizmente há crentes que agem como teístas. Então, esses teístas pensam que Deus precisa da nossa ajuda para cumprir os seus propósitos, sendo que o que acontecer no futuro pode ser uma novidade para Deus. Então, há crentes que agem dessa forma. Procuram ajudar Deus como se Ele não conhecesse o futuro. Isso é o cúmulo da falta de fé. Nós precisamos confiar no Senhor para o dia de amanhã. E nesta grande obra de salvação, a qual fazemos parte, devemos ser fiéis como Moisés.
como João Batista e outros, principalmente como nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o versículo 6 novamente, lá de Hebreus 3. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Essa casa somos nós. E esta casa somos nós, olha o que está falando. Se é que nos apegamos, ao apegar aqui, firmemente até o fim, a confiança e a esperança da qual nos gloriamos. Essa casa que o Senhor Jesus está edificando é cada um de nós, quando recebemos Cristo na salvação. E esta salvação é provada, verdadeira, se eu vivo a vida de salvação, em demonstração que sou firmemente apegado a Cristo. Ou seja, se permanecemos com nossa fé, com nossa confiança até o fim na esperança da promessa de Cristo, na qual nos gloriamos. E que esperança é esta? A salvação completa. Porque ainda não temos a salvação completa. Somos salvos já, foi decidido, não vamos mais para o inferno, mas ainda eu tenho a velha natureza. Então, eu não fui salvo completamente da minha velha natureza. Isso é um processo que está acontecendo na minha vida. Já fui salvo da condenação. Então, a nossa esperança é a salvação completa. Ouça o versículo, esse mesmo versículo, na tradução do texto majoritário de Rhodes e Farstad. Mas Cristo é fiel como filho sobre esta casa. E fazemos parte dessa família se de fato mantivermos firme até o fim a confiança e o orgulho da esperança. Então, irmãos, se afastar dessa confiança, se desapegar de Cristo, não se manter firme até o fim, pode ser sinal de que a pessoa não é salva. Ou pode ser sinal de que ela seja salva e não irá perder a salvação, mas irá perder certas bênçãos e certos privilégios nesse mundo, como comunhão íntima com Deus e a oportunidade de representar Deus diante do mundo e de indicar o caminho de Deus para as pessoas ao meu redor. Porque quando eu não vivo perto de Deus, eu não indico para as pessoas o caminho de Deus. Se eu no meu emprego não dou o testemunho, se eu no meu emprego falo palavrões, se eu não devolvo o troco, se eu flerto com outros, o homem com mulher, a mulher com o homem, lá fora, eu não estou mostrando o caminho de Deus para as pessoas que estão vivendo. Se eu ando de forma desorganizada, se eu ando de forma desorientada e confusa, eu perco essa bênção, esse privilégio. Se eu estou andando com a minha vida, eu estou mostrando para as pessoas ao meu redor, esse é o caminho de Deus, como mostra Levítico. Esse é o caminho que você deve seguir, como Paulo disse: imitem a mim, porque eu sou imitador de Jesus. Que ousadia de Paulo! As pessoas podem olhar para você lá no seu emprego, lá na sua escola, os seus parentes, lá no mercado. Aquele homem está me mostrando o caminho de Deus. Aquela mulher está me... Não, ele se diz, sei lá, da igreja tal, Batista, Vitória ou qualquer outra igreja, mas não mostra caminho de Deus nenhum. E uma pessoa assim traz maldição sobre a sua vida e sua família. Então, irmãos, devemos nos apegar a Cristo como aquele com A maiúsculo que originou a nova vida em nós, e devemos fazer isso para não perdermos certos privilégios que neste mundo e nem no mundo vindouro. A gente pode perder certos privilégios nesse mundo e nem no mundo vindouro, inclusive no mundo vindouro, quer dizer. Que jamais venhamos a dar mais importância a outras coisas do que o nome do Senhor Jesus em nossas vidas. Que jamais venhamos dar importância às nossas próprias conclusões, aos nossos próprios pensamentos, mas que cada um de nós venha levar os nossos pensamentos escravos, cativos dos pensamentos de Cristo. Amém?